Olá pessoal, sou Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. Há 50 anos atrás, a EMI lançava o que seria o último disco dos Beatles, o disco Let It Be, que na verdade não é o último disco dos Beatles em termos de gravação, ele é o último disco a ser lançado, né? O último disco a ser gravado pela banda foi o clássico Abbey Road, depois do fracasso das sessões que levariam Let It Be. Quer dizer, quando esse disco foi lançado, com o restolho das gravações de estúdio, né, de um projeto não muito bem sucedido, a banda já estava se esfacelando. E é por isso que Let It Be acabou se transformando numa espécie de diário da separação dos Beatles, né? Tanto o disco quanto o filme. Porque havia ali um projeto, o Paul McCartney achava que para a banda retornar ao básico após a era da psicodelia, ela deveria gravar um filme mostrando os ensaios para um grande show. E esse grande show aconteceria no final do filme com músicas mais com uma pegada mais rock and roll, mais próxima, né, da origem dos Beatles, mas esse projeto naufragou. A sessão Let It Be foi uma sessão que mostrou que os 4 integrantes da banda já não mais se entendiam. Cada um ia para um lado. O filme marca, inclusive, brigas homéricas, né, entre o Paul McCartney e o George Harrison, até como algumas pequenas estocadas, né, e mostra, portanto, uma banda chegando ao fim. Tanto é que a banda ficou insatisfeita com o resultado daquelas gravações, mas não conseguiu barrar o avanço do filme. Ele chegou a ser lançado e mostra a decadência dos Beatles, né, a fase final daquela formação que mudou a história da música ocidental e mundial, né, no século XX. E esse disco, portanto, é resultado do esfacelamento da banda. E as histórias que cercam Let It Be são muitas, né? As gravações sendo ali interrompidas, o John Lennon e o George Harrison roubando as gravações para levar para um outro produtor, Phil Spector, porque não estavam contentes com o trabalho do George Martin, que havia acompanhado os Beatles desde da sua origem. E a gente vai ter ali um apanhado de canções que na verdade parecem esboços, né, não acabados. E quando tem ali a mão do Phil Spector, a gente tem algum exagero em termos de orquestração, né, como é o caso da música The Long and Winding Road, que está no lado B desse disco, que tem lá uma seção de metais extremamente carregada, né, que é a tal da parede sonora, que não era comum nas músicas dos Beatles originais, né, produzidas pelo George Martin, que tinha uma pegada um pouco mais elisabetana, um pouco mais vitoriana, suave, né, com orquestrações bastante refinadas. Então, apesar de ter caído na graça do público, essa música mostra uma mudança, né, inusitada na sonoridade da banda. E outras músicas lembram rascunhos inacabados, ainda que interessantes, né, com vozes aparecendo ao fundo, conversas de estúdio, etc. E é por isso que o disco é considerado um dos piores dos Beatles, o que não significa que seja um disco ruim, né? Mas não é um disco que tem aquela coesão que está presente em Abbey Road, por exemplo, que é quando a banda tentou se redimir após a sessão de Let It Be, ou nas obras clássicas da psicodelia, né? Como, por exemplo, o Sgt. Pepper's, que acabou se transformando num marco, né, e etc. Então Let It Be parece realmente um rascunho. E apesar de estar apinhado de boas canções, né? E é um disco que apesar de ter também proposto um retorno ao básico, não traz o vigor dos primeiros discos da banda. A maioria das músicas são bastante lentas e tal. Há até uma tentativa aqui de repaginar uma música não lançada na primeira fase da banda, que é One After 909, que está no lado B também do disco, mas que é uma versão mais complexa de uma banda que havia evoluído, mas que não tem a pegada mais rock and roll da versão original, que não foi lançada oficialmente, mas que acabou saindo depois numa antologia. Então, por essas e outras, a LB acabou fazendo parte, né, entrando na mitologia dos Beatles como disco final. Não é o último a ser gravado, mas mostra muito bem, né, um período de decadência, de ruptura, né, de individualismo. Portanto, o canto de cisne ali de uma banda que preferia ser lembrada, de fato, pelo Abbey Road, né?
que é um disco onde eles dão tudo. Quer dizer, eles, depois de todas as brigas, eles acabam chegando à conclusão que era necessário dar um final digno à banda. Gravaram esse disco após Let It Be, mas ele acabou sendo lançado antes, exatamente por causa da empolgação do grupo. E ele termina, inclusive, com uma música chamada The End. Tem uma música oculta depois, mas seria o final, né, da banda. E a gravadora resolveu resgatar o projeto Let It Be para poder raspar o tacho da popularidade da banda, obviamente, e lançar o disco depois. Portanto, é cru, é simples, é desagregador, né, em termos musicais. É o fim de uma banda, mas é interessante. E é interessante também que o Paul McCartney, do lado de cá, quando lançou o seu primeiro disco solo, parecia que estava ainda na pegada Let It Be, né? O primeiro disco solo também é desconstrutor, o álbum McCartney, que inclusive vai fazer concorrência, né, com o Let It Be quando foi lançado. Foi lançado na mesma época. Então, apesar de não ser o melhor disco dos Beatles, é um disco muito interessante, né? Carrega várias histórias por detrás. E para eu poder finalizar esse post, como existe uma mania muito grande de se fazer listas, né, no mundo ocidental de melhores e piores, o Let It Be sempre aparece ao lado desse outro álbum como um dos piores dos Beatles, Beatles for Sale, de 1964, que mostra o cansaço da banda depois daquela maratona de shows nos Estados Unidos. Mas esse disco também não é ruim. Ele só não é tão bom quanto era, por exemplo, A Hard Day's Night, With the Beatles. É uma boa coleção de músicas, inclusive um momento em que o John Lennon passa a ser cada vez expressar mais, né, os seus sentimentos nas letras, como na música I'm a Loser e tal, que vai abrir espaço para obras mais autorais depois. Então, apesar de não serem os melhores, são discos ainda bastante interessantes, e Let It Be acabou se transformando num marco, né? E a música que dá título, na verdade, é uma música que foi feita pelo Paul McCartney numa espécie de clima de fim de festa, né? Quase que uma oração pedindo para que os problemas da banda fossem resolvidos. Quer dizer, não tem uma pegada psicodélica, nem muito ousada como os discos anteriores, né? É uma música bastante sutil. Originalmente o disco seria chamado de Get Back, tá aqui inclusive a música Get Back, né? A última, a que fecha, para poder trabalhar com a ideia de retorno ao básico, mas acabou sendo lançado como Let It Be. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.